nós vimos que o IAS tem as seguintes características. Ele era formado a sua memória era formada por 1000 palavras, certo? Eram 1000 palavras, ou seja, 1000 células, e cada célula, digamos, tinha 40 bits, ok? Esses 40 bits poderiam ser interpretados de duas formas. Ou seria uma palavra numérica, ou seja, representava um número positivo ou negativo, ou zero, ou representava uma palavra de instruções, no plural, né? Ou um numérico ou duas instruções, certo? Se fosse uma palavra de instruções, era visto da seguinte forma: a instrução da esquerda com 20 bits e a instrução da direita com 20 bits, dando um total de 40 bits. Também no IAS tinha um conjunto de registradores, né, que são memórias bem pequenas, só que muito rápidas, que dão auxílio ao processador, né, a unidade de controle e a unidade lógica aritmética. Ok? Então são muito rápidos, mas muito mais rápidos do que as memórias principais, que é a memória principal, né? Então esse conjunto de registradores é bem mais rápido do que esse conjunto aqui de memória, ok? Então, o primeiro registrador muito importante que nós temos é o MBR. Então ele serve para gravar qualquer coisa, ou dado ou instrução, ok? Depois nós temos o MAR. Esse aqui é de address, né? Endereço. Então armazena apenas endereços. Também existe o IR, que é o registrador de instrução, que ele armazena apenas opcode. O que é um opcode? Nós vamos ver aqui, pessoal, que uma palavra de instruções, ela é dividida da seguinte forma: a instrução da esquerda e a instrução da direita. Uma instrução, sendo ela da esquerda ou da direita, é dividida da seguinte forma: opcode e endereço. 8 bits do 0 ao 7 para opcode e do 8 ao 19 para endereço. 8 bits para opcode, 12 bits para endereço. 8, 12, 8, 12. Ok? Então, no caso aqui, o IR armazena apenas opcode. Veja que o MAR armazena endereço, né? Então ele também pode armazenar valores que estão aqui. Temos também o IBR. O IBR é uma memória que guarda uma instrução temporariamente. Como assim? Nós vimos que a instrução da esquerda, pessoal, essa vai ser a instrução que vai ser executada agora, e essa aqui ficará aguardando. Veja que quando a gente carrega uma palavra, a gente não carrega meia palavra, a gente carrega a palavra inteira, de 40 bits. Então, a primeira instrução será executada agora e a segunda ficará aguardando. Mas ela aguarda onde? No IBR, certo? Então, isso aqui vai ser executado agora. O que é executar agora? É preencher isso daqui, pegar isso daqui e colocar no IR, e pegar isso daqui e colocar no MAR. IR, MAR. Já sei o que fazer com quem, certo? Então, o IR, pessoal, é o opcode, é o comando, né? É a instrução propriamente dita, o que o processador deve fazer, né? E o MAR vai guardar a informação com quem. Então, o que fazer com quem, o que fazer com quem, o que fazer com quem. Então, essas duas aqui guardarão as instruções que serão executadas, os comandos, né, os dados que serão executados agora, né, opcode e endereço. O IBR vai guardar isso daqui, que será a instrução que será executada após essa daqui ser executada, ok? Continuando, temos também o PC. O PC, olha, cuidado, pessoal, muito cuidado com o PC. Uma frase simples, mas que contém muita informação importante. Então, o PC armazena o que? Endereço. O PC não armazena dados, não armazena numérico, não armazena instrução. Ele armazena endereço, apenas endereço. E não é qualquer endereço, é endereço da próxima palavra de instruções. Ou seja, ele aponta para algo desse tipo aqui, uma palavra inteira, né? Ele não aponta para meia palavra, seja ela da esquerda ou da direita. Ela aponta para uma palavra inteira de 40 bits, onde tem duas instruções. Ok? Então o PC aponta para uma palavra de instruções. Então, reforçando,
guarda apenas endereços, mas endereço não é de endereço de dado, não é endereço de numérico, é endereço de instruções. E não é qualquer instrução, é a próxima. Então, se o PC, se no momento eu estou executando a instrução do endereço 10, a próxima será do endereço 11, ok? Temos também o acumulador e o MQ. O AC todas as duas são memórias temporárias utilizadas para cálculos parciais, né? Muito utilizado quando a gente tem várias operações aritméticas, né? Então, por exemplo, 5 mais 7 mais 12. Então, primeiramente eu faço 5 mais 7, tem um resultado, e esse resultado eu vou somar com 12, né? Então, esse resultado parcial e também o resultado final aguarda aqui no AC, enquanto ele espera ser utilizado para alguma outra finalidade. Já o quociente multiplicador, né, ele é utilizado tanto na divisão quanto na multiplicação. Nós falaremos um pouquinho sobre ele lá na frente, quando a gente for apresentar as instruções do IAS, ok? Então, guarda, operandos e resultados. Vamos lá. Então, nós já vimos isso daqui, não é? Uma palavra de instruções. Também tem a palavra numérica. A palavra numérica, pessoal, ela é formada da seguinte forma. O primeiro bit é o bit de sinal, que é o que? Se for 0, significa que isso daqui é positivo. Se for 1, significa que isso daqui é negativo. Ou seja, aqui é o sinal e aqui é a magnitude, ok? Ou módulo. Aqui é o tamanho do número, digamos assim, e aqui é o sinal, indicando que esse número é positivo ou negativo. Isso daqui é o mais importante da aula de hoje. Esse fluxograma vocês têm que saber e saber muito bem, ok? Então, vamos supor que o computador acabou de ser ligado e, por padrão, ele sempre procura a primeira instrução a ser executada no endereço 0. Então, veja que todos os registradores estão zerados, né? Estão todos limpos, não tem nada. Apenas o PC que está apontando para o endereço 00000, que é o endereço 0, ok? Ou seja, a primeira instrução a ser executada. Então, eu vou iniciar a execução do meu programa. Bem, a próxima instrução está no MBR? Não, o MBR está vazio. Todos os registradores estão vazios, exceto o PC. Então, já que não tem nada no MBR, eu vou procurar aqui no PC. PC, quem é a próxima instrução a ser executada? O PC contém essa informação, esse endereço, que é o endereço de uma instrução. Sempre o PC aponta para a instrução. Ou seja, guarda o endereço da próxima instrução executada. Esse endereço de instrução é endereço. Quem é que armazena endereço? É o MAR. Ok? Então, eu vou lá na memória, no endereço contido no MAR, ou seja, nessa célula de memória aqui que foi indicada, pego essa célula inteira, ela contém uma palavra de instruções, instrução da esquerda e instrução da direita, e vou colocar essa palavra de instruções de 40 bits dentro do MBR. Ok? Essa instrução precisa da instrução da esquerda, né? Vai ser necessário executar a instrução da esquerda? Sim. Pessoal, na maioria das vezes nós iremos sempre nesse sentido, certo? Em dois casos especiais nós iremos para cá, são lá nos jumps, certo? Existem os jumps que a gente vai ser permitido não executar inicialmente a instrução da esquerda, partir direto para a instrução da direita, mas são casos especiais que nós vamos ver lá na tabela de instruções. Então, na maioria das vezes nós viremos para cá, ok? Então, se não é um jump para a instrução da direita, que é a grande maioria das vezes vai acontecer, é esse caminho aqui, ok? Significa o que, pessoal? Que nós vamos executar inicialmente a instrução da esquerda, depois a instrução da direita. Sempre vai ser, na maioria das vezes, executo da esquerda, depois da direita. Então, quando eu fiz essa carga, esse armazenamento aqui, eu armazenei duas instruções, a instrução da esquerda e a instrução da direita. Aqui, nesta endereço de memória, tem uma palavra de instruções, a instrução da direita e a instrução da esquerda. Essa palavra de instruções foi armazenado aqui, certo? A instrução da esquerda eu vou executar agora. O que é executar agora? É carregar o IR,
pré-carregar o MAR. Saber o que eu tenho que fazer com quem. Veja, pessoal, que eu vou abastecer o IBR com o que está no MBR do bit 20 ao bit 39. Pessoal, o bit 20 ao bit 39 é justamente a instrução da direita, que eu vou executar só após eu executar o da esquerda. Então, primeiro eu guardo a instrução da direita, já sabendo que ela será a próxima a ser executada, porque inicialmente eu vou executar a da esquerda. Então, o que é executar a instrução da esquerda? É pegar os 8 bits do opcode e pegar os 12 bits do endereço. Opcode sempre será armazenado no IR e endereço será armazenado no MAR. E esses 20 bits aqui ficarão no IBR aguardando essas duas aqui serem executadas. Essas duas não, na verdade só uma, certo? Já sei o que fazer com quem. Pronto. Pessoal, essa parte aqui todinha nós chamamos de ciclo de busca. O que é o ciclo de busca? É justamente abastecer o IR e abastecer o MAR. Saber o que eu tenho que fazer com quem. Depois que eu já sei, vejam que aqui eu abasteço o IR e abasteço o MAR. IR, MAR, IR, MAR. Já sei o que vou fazer com quem. Certo? Então, toda vez que eu já sei o que eu vou fazer com quem, eu finalizo o ciclo de busca e eu parto para o ciclo de execução. O que é o ciclo de execução? É percorrer uma dessas linhas aqui de comando de acordo com o IR. Então, cada linha dessa aqui tem um opcode específico. Que opcodes são esses? São os opcodes, uma desses opcodes aqui, certo? Então, cada opcode desse vai ativar uma daquelas linhas lá. Por exemplo, o opcode 00001, veja que são 8 bits, 7 zeros e 1, 1. Significa o que? Load MX. O que é isso? Transferir o conteúdo da célula de posição X para o AC. Quem é esse X, pessoal? Esse X são os 12 bits do endereço. Que endereço? O que está no MAR. Opcode, já sei o que fazer, e o X é com quem. Quem é esse quem? É essa célula de memória aqui, X, que eu vou transferir para o AC. Ok? Então, nós iremos transferir pegar aquela célula de memória que está apontada pelo MAR, vou pelo MAR, vou lá na memória, pego o conteúdo dela e boto dentro do MBR. E depois eu vou botar isso dentro do AC. Ok? Então, cada opcode vai ativar uma desses caminhos aqui. Tranquilo? Então, finalizei o ciclo de busca, finalizei o ciclo de execução. Veja que eu executei isso daqui, né? A instrução da esquerda. Falta agora o que? Executar a instrução da direita, né? Então, eu volto para cá. A próxima instrução está no MBR? Sim, o MBR foi preenchido bem aqui. Significa o quê? Que eu já executei a instrução da esquerda, falta agora executar a instrução da direita. Onde é que eu executo a instrução da direita? Por aqui. Veja que esse caminho aqui é sem necessidade de acesso à memória. Por quê? Porque o acesso à memória foi feito bem aqui e eu busquei uma palavra de instruções. Certo? Eu já executei o da esquerda e já tinha pré-carregado no IBR a instrução da direita. Então já está no IBR. Eu não preciso ir novamente na memória, só buscar os 20 bits restantes, né? Acesso à memória é lento, muito lento, né? Então aqui eu ganho bastante tempo porque eu já pré-carreguei a segunda instrução, né? Ou seja, a instrução da direita. Então, o que é executar essa instrução da direita? É pegar o que está no IBR, os 8 primeiros bits, que são os bits de opcode, eu vou armazenar no IR, e os 12 bits restantes eu vou armazenar no MAR. Já sei o que fazer com quem. Certo, pessoal? Então,
estamos prontos para executar a instrução. Só que, o que é que vai acontecer? Eu já executei a instrução da direita e vou já, no próximo passo, executar a instrução da direita. Né? Então, antes de executar a instrução da direita, eu tenho que atualizar o PC. Então, se essa palavra que eu armazenei aqui estava no endereço 0, a próxima será no endereço 1. Né? PC recebe PC mais 1. Se eu tinha 0, 0 mais 1 vai ser 1. Então, pela arquitetura de Von Neumann, as instruções estão armazenadas em sequência e serão executadas em sequência, a não ser que haja um desvio. Ok? Então, se eu estou na instrução 0, a próxima vai ser a instrução 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente até aparecer um desvio, como sendo uma instrução a ser executada. Ok? Pessoal, também tem um detalhe. Veja que nesse momento eu já utilizei a instrução da esquerda e também já executei a instrução da direita. Significa o quê? Que o MBR tinha a instrução da esquerda que já foi executada e já tem um da direita que também vai já ser executado. Ou seja, o que está no MBR não precisa mais ser executado, ele já não é mais útil. Então eu vou limpar o que está no MBR. Ok? Então quando eu chego nesse passo, pessoal, eu atualizo o PC e limpo o MBR. Tudo bem? Vamos lá. Executando, já atualizei o PC, executo, eu vou, de acordo com o opcode, executar, caminhar, passar por alguma dessas linhas de comando. E aí eu volto para cá. A próxima instrução está no MBR? Não, porque bem aqui eu limpei o MBR. Então, tem alguma coisa no MBR? Não. Então significa o quê? Que eu vou ter que perguntar ao PC quem é a próxima palavra de instruções. Então o PC guarda esse endereço vai ser colocado no MAR, o MAR vai buscar e informar qual célula de memória tem a palavra de instruções, esquerda e direita. A esquerda vai ser executada agora, o da direita fica guardando no IBR e aí a vida prossegue, certo? E aí eu vou percorrendo. Pessoal, existe um comando que não está naquela tabela, que é o route, certo? O route é um opcode todo preenchido com zeros, ou seja, uma sequência de 8 bits, todos iguais a 0, certo? Então, execute esse fluxograma enquanto IR não for igual a 0, ok? Então, quando for 0, acaba o programa, fim de programa, né? Então, nós já passamos por aqui e também já passamos por aqui. Falta esse caminho. Como eu já falei, pessoal, esse caminho só vai ser necessário quando um opcode for um jump. E além de ser um jump, o jump que precisa apenas da instrução da direita, certo? Então, se ele quer apenas a instrução da direita, então eu não vou por aqui, eu vou por aqui. Veja que eu tenho os dados que eu quero, que já estão no MBR, os 8 primeiros opcode e os 12 restantes endereços. Já sei o que fazer com quem. Veja aqui, como é a instrução da direita, significa o quê? Que terminou a palavra de instruções, né? Então eu tenho que atualizar o PC para pegar a próxima, né? E também limpar o MBR. Tudo bem? Bacana. Para frente. Então, esse gráfico aqui é a mesma coisa desse, só que um pouquinho menos detalhado. Então, tem uma informação importante aqui, pessoal, que foi um erro que tem nesse livro. Eu não sei se nas edições mais recentes já corrigiram. Mas o que acontece, né? Em alguns livros, aqui informa MBR. E em outros livros informam que isso daqui é o IBR. Bem, eu procurei no Museu do Computador da Universidade de, esqueci qual é, dos Estados Unidos, e tinha lá o datasheet do IAS. E lá informa que aqui é IBR, ok? Significa o quê? Que tanto faz, pessoal, não importa se é IBR ou MBR, a lógica é a mesma. Contanto que se eu aqui procuro a próxima instrução aqui,
eu também tenho que limpar. Ou seja, se aqui eu estou procurando no MBR, aqui eu limpei o MBR. Se aqui eu estou procurando no IBR, aqui eu vou limpar o IBR. Ok? Que é onde a gente está fazendo o teste. Bacana? Ok? Então, nesse caso aqui, o programa está procurando inicialmente fazendo teste no IBR, o que está diferente daqui. Mas vamos lá. A próxima instrução está no IBR. Veja que se for no MBR, pessoal, a lógica é a mesma, não vai mudar nada. É só limpar depois de executar a instrução da direita, a segunda instrução, certo? Limpar esse ou limpar esse de acordo com o que você está procurando aqui no início. Então, a próxima instrução está no IBR? Não, o computador acabou de ser ligado. Só quem está com algum dado é o PC, né? Então, se não tem nada, o PC sabe quem será a próxima instrução a ser executada. Então, o que tem no PC é um endereço, eu vou passar esse endereço para o MAR. O MAR vai apontar para uma célula de memória, uma das 1000 células de memória, e eu vou pegar, de acordo com o endereço aqui, eu vou pegar a célula respectiva. Aqui dentro tem a instrução da esquerda e a instrução da direita, que vai ser armazenada aqui dentro do MBR, ok? Tem a instrução da esquerda, aqui por algum motivo, eu não sei qual foi, não apareceu aqui o IE, certo? Que é a instrução da esquerda e aqui é a instrução da direita, ok? Então, a instrução da direita, pessoal, ficará armazenado no IBR aguardando. A instrução da esquerda vai ser dividida em duas. Os 8 primeiros são os opcodes, é o opcode virar para cá, e os 12 restantes endereços vem para cá. Já sei o que fazer com quem. Então, o que tiver aqui dentro vai ativar um desses sinais de controle e algo vai ser executado com alguém que está informado aqui, certo? Vou fazer alguma coisa com alguém que está informado aqui, beleza? Se por acaso a próxima instrução estiver no IBR ou no MBR, de acordo com a lógica que você estiver utilizando, ótimo, significa o quê? Que eu já executei a instrução da esquerda, agora eu vou executar a instrução da direita. Então, os 8 primeiros são os opcodes, vem para cá, os 12 restantes, o endereço, vem para cá. Já sei o que fazer com quem. Já vou fazer alguma coisa com alguém que foi informado, e aí eu vou modificar alguma coisa aqui, ou modificar o PC, ou de acordo com a instrução que foi executada aqui, certo? E aí, antes de executar, eu tenho que atualizar o PC e limpar o IBR, se nós estivermos procurando inicialmente no IBR, ou limpar o MBR se nós estivermos procurando inicialmente no MBR, ok? Então, atualizei o PC, limpei o IBR ou o MBR, pode limpar até os dois, também vai dar certo, né? E aí, finalmente, eu executo. Então, já executei a instrução da esquerda, já executando a instrução da direita. Quem sabe quem é a próxima instrução é o PC. E aí, o PC contém o endereço, esse endereço vem para cá e tudo se repete novamente, né? Vamos lá. Então, nós temos um conjunto de 20 e poucas instruções, né? Veja, aqui não está o opcode 000, que é o route, né? Que é o fim de programa, mas era para ter aqui, mas não tem. Bem, então nós temos instruções de transferência de dados, desvio incondicional, que é um jump, desvio condicional, que também são jumps, os opcodes aritméticos, né? E os de modificação de endereço. Vamos lá. Nós já vimos o load MX, né? Que vai transferir o conteúdo de MX para o acumulador. Temos o load MQ, que transfere o conteúdo do MQ para o acumulador. Veja, aqui é um acesso de quem? O load de memória para registrador. Aqui é a transferência de registrador para registrador. Load MQ MX, no caso, transfere o conteúdo da memória
em vez de ser para o AC, será para o MQ. Store MX transfere o conteúdo do AC para a memória. Então ele é o contrário do load, né? Do load vai da memória para o AC, aqui é do AC para a memória. Temos o load menos MX. O que é o menos na frente, pessoal? Troca de sinal. Nós vimos que uma palavra numérica, o primeiro bit é o bit de sinal e os 39 restantes é de magnitude. Então, se é para trocar o sinal, então, se é 0 passa a ser 1, se é 1 passa a ser 0, ok? Temos também o load módulo de MX, transfere o valor absoluto de MX para o AC. Significa o que, pessoal? O valor absoluto é sempre positivo. Significa o que? Que o que vai ser armazenado no AC, obrigatoriamente, o primeiro bit será 0, positivo. Aqui, load menos módulo de MX, significa o que? O que eu vou transferir para o acumulador, para o AC, vai ser sempre negativo, ou seja, sempre 1, o primeiro bit. Temos os desvios. O incondicional significa o que? Que sempre ele vai desviar, querendo ou não, sempre vai desviar. Mas vai desviar para onde? Para a instrução de posição de memória que está informada aqui no MX, né? Ou seja, apanha a próxima instrução da metade esquerda de MX. Significa o que? Que eu vou nessa posição de memória, nessa célula de memória X, e vou pegar quem, pessoal? Do 0 ao 19, são os 20 primeiros bits, ou seja, quem? A instrução da esquerda. Aqui, os 20 restantes, a instrução da direita. Temos também os desvios condicionais, que aqui no caso eu faço um teste. Que teste é esse? Se o acumulador for não negativo, quem são os não negativos? 0 ou positivos. Então, se o que tiver no acumulador for 0 ou positivo, nós apanharemos a próxima instrução da metade da esquerda de MX. Professor, e se não for não positivo? Significa que eu não vou fazer o desvio, né? Se eu estava na instrução 10, eu vou para 11, 12, 13, 14, segue normalmente. Mas, se por acaso está dizendo, eu estou na instrução 10 e o que estiver no acumulador for não positivo, eu vou ter que desviar. Então eu não vou para a instrução 10, eu vou para a instrução que está na posição de memória X. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Também temos o desvio condicional. Veja que a diferença é só esse sinal de mais na frente, para a instrução da direita. Aqui eu desvio para a instrução da esquerda, aqui eu desvio para a instrução da direita. Veja, pessoal, que aqui instrução da direita é justamente quando nós temos que desviar para cá, certo? Quando eu desvio para a direita, significa que eu não preciso da esquerda, da instrução da esquerda, ok? Eu vou direto para a instrução da direita. Temos os operadores aritméticos. Soma MX ao acumulador. Significa o quê? Que eu vou na célula de memória de endereço X, lá dentro tem um numérico, e esse numérico eu vou somar com o que já foi pré-carregado no AC, certo? Eu somo isso e o resultado atualiza o próprio AC, volta para o AC. Então, tem o add módulo, né? Onde nós vamos somar com módulo, tem a subtração, subtrair com módulo, e aqui o cuidado com a multiplicação. Nós veremos nas aulas de aritmética binária que a multiplicação é um pouquinho diferente da soma, da subtração. O que acontece? Na soma e subtração, se eu tiver, por exemplo, 5 bits e eu somar com 5 bits, o resultado será uma palavra de 5 bits. Na multiplicação, se eu tiver uma palavra de 5 bits, se eu multiplicar por uma palavra de 5 bits, eu terei como resultado uma palavra de 10 bits. Ok? Então, no caso aqui, o que acontece? Nós multiplicaremos duas palavras de 40 bits. Então, o resultado será uma palavra de 80 bits. Só que o IAS, as palavras têm 40 bits. Então, 80 não cabe em 40.
Então significa o quê? Que eu vou ter que utilizar duas palavras para armazenar o resultado dessa multiplicação. Os primeiros 40 bits serão armazenados no AC e os 40 bits restantes serão armazenados no MQ. A divisão, um pouco parecida, né? Então nós vamos dividir o AC pelo conteúdo que está na célula X, ok? O quociente vai para o MQ, esse Q aqui é de quociente, e o resto vai para o AC. Temos o shift à esquerda, o shift à direita. O shift à esquerda é a mesma coisa de multiplicar por 2. Né? Então, se eu, no AC eu tinha o valor 5, depois que eu fizer um deslocamento à esquerda, eu tenho o valor 10. Okay? O shift à direita é divisão por 2. Então, não se preocupe, na aula de operações aritméticas nós vamos ver alguns exemplos mais detalhados do shift. Mas basicamente é isso. Multiplicar por 2 ou dividir por 2. Veja que sempre os resultados voltam para o AC. Temos também, pessoal, modificação de endereço. Né? Então, no caso, eu vou modificar os bits que estão relacionados a endereço. Eu não modifico os bits de opcode, mas eu posso modificar os bits de endereço. Ok? Então, o store m significa o quê? Significa, veja que eu tenho um store m aqui, onde eu vou armazenar tudo, opcode endereço. Aqui eu vou armazenar apenas o endereço. Certo? Então, substitui o campo de endereço da esquerda de mx. Então, eu tenho a instrução da esquerda, instrução da direita. Qualquer uma delas, opcode endereço. Então, significa o quê? Que eu vou modificar os 12 bits de endereço. Por quem? Pelos 12 bits mais à direita do AC. Aqui, eu vou modificar o campo de endereços da instrução da direita. Significa o quê? Que os 12 bits mais à direita do AC serão armazenados nesses bits aqui dessa célula de memória. Falando sobre jumpers, pessoal. Então, a arquitetura de Von Neumann, já falei, ela foi feita para ser executada em sequência. Então, se eu estou na palavra de instruções 10, a próxima será 11, depois 12, 13, 14, 15, 16, ou seja, as instruções estão em sequência e serão executadas em sequência, a não ser que haja um desvio. Certo? Então, um exemplo aqui de execução sequencial. Né? Então, nós temos o comando PC++ ou PC recebe PC mais 1. É a mesma coisa. Né? Então, o PC está apontando aqui para o endereço 4. Veja que é uma palavra binária. Está no endereço 4. Que é o comando, a palavra atual, a instrução atual que está sendo executada. Vem o comando PC++, ou seja, atualiza o PC e ele vai para o 5. Eu estava no 4, fui para o 5. A instrução 5 está sendo executada. PC++ 6. O 6 vai para o 7, o 7 vai para o 8, o 8 vai para o 9, o 9 vai para o 10, o 10 vai para o 11, 12, 13, 14 e assim sucessivamente. Bem, agora nós temos exemplos de salto, né? Nós vamos quebrar a execução sequencial. Então, temos aqui um exemplo, né, onde um jumper acaba com a sequência. Então, essa célula de memória aqui é a célula 256, certo? Esse valor aqui é o valor 256. Então, na célula de memória de número 256 tem esse comando aqui: instrução da esquerda, instrução da direita, opcode endereço, opcode endereço, certo? Então o PC eu estou executando agora a instrução de número 4, atualizo o PC, a próxima será a 5. Estou executando a 5. Se não houvesse o jump, eu executaria a instrução 6, né? Mas o comando diz o seguinte: não desvie para a instrução de endereço 6, desvie para a instrução que está no endereço de memória 256, certo? Então veja que eu vou pegar os 20 primeiros, a instrução da esquerda, certo? Então eu vou saltar para cá. Então
eu estava na instrução 5 e saltei para 256. Ok, pessoal? Então saltei, veja que foi um salto bem grande. Saltei para a instrução 256. Quando eu for executar, eu começo a executar a instrução 256, executo a instrução à direita e vem o PC++. Certo? Então estava na 256, 257. A 257 vai para 258, 259, 260, 261 e assim sucessivamente. Veja que eu não volto para a instrução 6, certo? Eu não, da 5 eu fui para 256 e eu não vou para a sexta, a não ser que em algum momento eu tenha um jump dizendo volte para a instrução 6. Ok? Então, o jump modifica o PC e também vai modificar o MBR, certo? Por isso que tem lá aquele fluxogramazinho lá dizendo se eu preciso ou não da instrução da esquerda ou não, ok? Então era isso que eu queria falar para vocês. Um forte abraço. Qualquer dúvida, a gente contato. Tchau, tchau.